gostaria que o presbítero Luiz recebesse esta palavra agora, esta primeira palavra. E o pastor Júlio, que aqui não está, recebesse essa palavra também. Ouve agora, pregador, líder de igreja, tu e teus companheiros, pastor Eduardo e pastor Júlio, que se assentam diante da congregação, ouve você, presbítero Luiz, pastor Júlio e pastor Eduardo, e ouçam aqueles que se assentam diante de vocês. O Senhor manda dizer que Ele constituiu a um que se chama renovo para a tua vida, para a vida dele, para a minha vida e para as vossas vidas. O Senhor constituiu um a quem Ele chama pelo nome de renovo. Ouve isso, varão. Ouçam isso, varões e varoas, jovens presentes aqui, e recebam. Renovo não é só uma situação, uma circunstância, não é só um verbo. Renovar não é só um verbo. Renovo é o nome daquele a quem Deus constituiu nosso Senhor e nosso Salvador. O nome dele é renovo. Não há ninguém velho na presença dele. Não há ninguém que ande com ele que seja envelhecido nas obras do Senhor. Não há ninguém que ande com ele que tenha pensamentos mastigados, velhos, antigos, obsoletos. Porque o nome dele é renovo. E quem anda com ele anda com o renovo. Não há condição de alguém dizer: ando com este homem, mas não estou renovado. Uma das duas afirmações não é verdadeira. Se andamos com o homem cujo nome é renovo, estamos renovados, aleluia. Se não estamos renovados, em algum ponto da nossa jornada, perdemos as passadas do homem cujo nome é renovo, precisamos voltar atrás do nosso caminho e dizer: homem cujo nome é renovo, não sinto minha vida renovada, é porque me afastei de ti, aproxima-te para que eu volte a me sentir como antes. Porque o nome dele é renovo. Este é o nome dele. E o Senhor manda dizer a ti, pastor Júlio, a ti, pastor Eduardo, a ti, presbítero Luiz, e a todos que se assentam diante de vocês. O Senhor manda dizer, ele fala e ele diz assim: este homem cujo nome é renovo, ele brotará no seu lugar, no lugar que pertence a ele. Ele brotará naquele lugar como uma sementinha. Ele brotará naquele lugar que pertence a ele. Está escrito aí na palavra de Deus. Ele brotará para quê? Para reconstruir aquilo que deve ser para sempre templo do Senhor. Sabe qual é este lugar onde ele brotará? No teu e no meu coração. Esse é o lugar dele. O lugar em que a semente deste homem chamado renovo brota é o teu e o meu coração. E ele brota em nosso coração porque nós somos templo de Deus e ele quer nos edificar como templo do Espírito Santo. Por isso ele brota em nosso coração. E aí novamente eu lhe digo: é impossível uma pessoa dizer: ando com este homem, recebi desta semente, tenho me feito esta casa que está profetizada, mas não estou renovado. É impossível isso. Uma das afirmações não está correta. Muitas vezes nos deparamos, irmãos, com essa circunstância. Duas coisas parecem estar corretas, mas elas são contraditórias. Você já passou por isso na sua vida?
Uma das duas coisas não é verdade. Ou eu não coloquei o óculos na televisão, ou ele tem que estar na televisão, porque eu coloquei em cima da televisão. Todos nós passamos por essas coisas contraditórias o tempo todo. Como é que esse dinheiro não está na carteira? Eu coloquei esse dinheiro na carteira, ele tem que estar na carteira, ele não voa, o dinheiro não voa. E até que apareça alguém para dizer, querida, peguei aquele dinheiro que estava na carteira, precisava comprar uma coisa. Aí o mistério é solucionado. As duas coisas eram verdadeiras. Você tinha colocado o dinheiro na carteira e o dinheiro não estava na carteira, porque alguém tirou. Onde está o teu renovo? Alguém tirou. Jesus pôs o renovo aí e alguém tirou. Jesus pôs a unção aí e alguém tirou. Quem foi essa pessoa que tirou a unção da tua vida? Quem foi a pessoa que roubou o teu renovo? Quem foi a pessoa que roubou a tua alegria espiritual? Quando você entra na casa de Deus e diz, hoje eu vou dar muito glória nesse lugar. Quem foi que roubou a alegria espiritual? Porque Jesus colocou a alegria aí e o nome dele é renovo. E a alegria dele se renova com a sua misericórdia a cada dia. Ai, irmãos, a condição de não estar no renovo, ela perigosamente pode ser a condição daquilo que está morto, daquilo que foi encoberto, daquilo que perdeu o brilho, como disse o pastor Christian numa pregação aqui na campanha. Perdeu o brilho, embaçou. Alguém fez isso, mas aquele que é renovo hoje vai fazer uma obra na nossa vida. E o que estava morto não vai mais estar. A palavra do Senhor veio ao coração do profeta Ezequiel. Eu quero que você entre comigo agora nesta mensagem. Fala o profeta Ezequiel, capítulo 36. Ah, meus irmãos, perdão, falei 36, mas não é 36, é o 37. É o 37, perdão. Leia o primeiro versículo comigo. Veio sobre mim a mão do Senhor. Esta é a frase mais usada no livro de Ezequiel. Compreende o que eu falo de que alguma coisa tem que estar errada quando não há renovo? Ezequiel, durante todo o seu livro, diz: veio sobre mim a mão do Senhor, veio sobre mim a mão do Senhor. Mas eu estava triste, mas veio sobre mim a mão do Senhor. Eu estava distraído, mas veio sobre mim a mão do Senhor. Eu estava preocupado, mas veio sobre mim a mão do Senhor. Eu estava olhando para o templo e veio sobre mim a mão do Senhor. Eu estava tentando entender a razão daquela coisa e veio sobre mim a mão do Senhor. É isso que traz o renovo, é que vem sobre nós a mão do Senhor. E veio a mão do Senhor sobre ele de uma forma diferente, para transportá-lo em espírito para um vale que estava cheio de ossos. Esta é uma palavra profética, os irmãos já sabem, que se refere à restauração de Israel como nação nos últimos dias. É uma palavra simbólica. Na verdade, em primeiro lugar, devemos interpretar que o vale de ossos secos é uma visão, é uma alegoria. Não havia exatamente um vale de ossos secos. Em primeiro lugar, se entende assim. Mas essa simbologia, através dessa simbologia, Deus estava querendo dizer algo muito profundo a Ezequiel. Deus queria tratar com Ezequiel a questão do renovo. E ele levou Ezequiel a um deserto, a um vale, a uma região inóspita. E ele ali fez Ezequiel ver que havia ossos, muitos ossos. A falta de renovo, irmãos, seja por qual das formas que ela se manifesta, ela vai consumindo coisa a coisa, como um
boi passa a língua em volta da boca, como uma pessoa come mingau pelas bordas até chegar ao centro, a falta de renovo vai roubando coisas da nossa vida, alegrias, prazeres, santidades da nossa vida, até ressecar e nos deixar secos, sem prazer nenhum, sem alegria nenhuma. E as pessoas que enveredam por esse caminho, as pessoas que enveredam pelo caminho da falta do renovo, elas vão percebendo passo a passo coisas diferentes na sua vida, mas deixam por menos, deixam para lá. E quando você pega uma pessoa completamente ressequida, num vale de ossos secos, ela está nessa condição aqui que Deus vai dizer, mas você pergunta para ela como ela está e ela diz que está tudo bem. Porque assim como uma pessoa que cresce na presença do Senhor vai se acostumando com a glória, a pessoa que se afasta da presença do Senhor e do seu renovo vai se acostumando com a falta da glória, de tal modo que ela chega a uma situação de osso ressequido. E é isso que Deus está querendo dizer para Ezequiel, para mim e para você. Versículo 2: ele me fez andar ao redor deles, eram numerosos sobre a face do vale, eles estavam sequíssimos. As pessoas se acostumam a sobreviver sem Deus. As pessoas se acostumam a sobreviver sem glória. As pessoas se acostumam a sobreviver sem graça. A pessoa que vive num país como o Brasil, quando ela não pode beber 2 litros de água por dia, ela reclama. Ai, que sede, que sede, que sede, estou com uma sede insuportável. A pessoa que vive no deserto, ela se acostuma com 2, 3 dedos de água numa caneca por dia. Aquilo é o que ela vai beber. Não há como sonhar com mais que aquilo, porque aquilo é o que ela vai beber. E ela se acostuma, irmãos, ela não sai do deserto. Todas as outras circunstâncias estão dentro desse costume, e estão até sendo favoráveis. Ela vive assim. Ela não toma mais banho, ela não se refresca mais, ela não bebe mais água, ela se acostumou. É dessa maneira que uma pessoa vai perdendo a graça de Deus, vai perdendo a alegria, o prazer de Deus. E depois que perde a alegria e o prazer de Deus, perde a alegria e o prazer da casa de Deus. E depois que perde o prazer, a alegria da casa de Deus, perde o prazer, a alegria das coisas de Deus. E depois que perde a alegria, o prazer das coisas de Deus, perde a alegria, o prazer de ouvir falar de Deus. E você sequer chega lá na casa dela para fazer uma visita, e ela diz: ó, atende logo essas pessoas, porque eu não quero essas pessoas aqui o tempo todo, a tarde toda na minha casa, porque ela não quer mais nem ouvir falar do nome de Deus, e ela se acostuma com isso. E chega nessa condição de ossos sequíssimos. E aí Deus faz uma pergunta de retórica maravilhosa para Ezequiel. É aquela questão que eu acabei de falar, de 2 coisas contraditórias. Hoje estamos falando de coisas contraditórias, né? Desde o começo. Eu falei, estava lá com saudade daqui, prazer de estar lá, mas saudade daqui. Estou aqui, tenho prazer de estar aqui, mas saudade de lá. Quem é que explica isso? Aqui Deus faz uma pergunta contraditória. Ezequiel, filho do homem, uma pessoa que chega à condição de não ter mais renovo nenhum na sua vida, pode voltar a ter prazer na minha presença e saudar de alegria dentro da minha igreja? Uma pessoa que perdeu tudo que tinha de esperança, não tem mais esperança de nada, está apenas esperando a sequência dos seus dias,
Ezequiel é sábio. Em vez de prestar atenção na pergunta, presta atenção em quem a fez. É como a gente faz com as criancinhas. Será que você pula essa poça e a criancinha olha para a poça e fala: papai está querendo me pegar, essa poça é muito grande para minha perninha. Mas ele sabe que é o papai que está fazendo a pergunta, então ele tem alguma coisa escondida. E ele vai falar: o senhor que sabe. E o papai pega ele no colo e dá um passão com aquela perna e passa da poça e fala: você pulou! E ele fala: pulei! Porque as coisas impossíveis aos homens não chegam a ser difíceis para Deus. A palavra de Deus diz duas coisas das coisas impossíveis. Diz duas verdades acerca das coisas impossíveis. Ela diz: não há impossíveis para Deus. 2, ela pergunta para nós: haverá alguma coisa difícil ao Senhor? Então Ezequiel entendeu essas duas questões de Deus. E você precisa entender: as coisas que nos são impossíveis para Deus não chegam a ser difíceis. Porque para Ele não há impossíveis. E Ele te pergunta: e haveria alguma difícil? Então ele pergunta para Ezequiel: Ezequiel, posso ressuscitar alguém? Alguém pode ser ressuscitado? E me disse: filho do homem, ossos secos podem voltar a viver? Eu disse: Yahvé, tu sabes. Coisa maravilhosa que ele sabe. O que nós não sabemos, ele sabe. Jesus perguntou para Pedro: tu me amas? Ó Senhor, eu gosto tanto. Tu me amas? Senhor, tu sabes que eu gosto. Tu me amas? Ah, Senhor, tu sabes todas as coisas. Eu não sei, só tu sabes se eu amo ou não. E Jesus diz para ele: sei, mas apacenta meus cordeiros. Então o Senhor, Ele se vale da resposta de Ezequiel a respeito dos ossos secos, das vidas sem renovo. E Ele diz a Ezequiel: só há uma solução para isso. Há uma solução para isto, Ezequiel. Ezequiel olha e repare, versículo 2, não chamei a atenção. Ele me fez andar ao redor deles. Antes de dar a conclusão, eu faço questão de voltar um passo nesse ponto. Deus às vezes faz uma pessoa avivada dar volta no meio de pessoas já sem o brilho, sem o vício, sem a beleza da presença de Deus. E é o próprio Deus que diz: anda no meio deles agora. E você vai olhando e o Espírito Santo vai falando no seu coração e vai dizendo: olha que tristeza dessa vida, olha como essa pessoa está triste dentro da casa de Deus, olha como essa está preocupada. E você olha para a mão da pessoa, não há mais nenhuma unha ali, ele já roeu todas as unhas. E você pega uma pessoa no meio do culto pegando um doril e botando na boca, bebendo um pouquinho de água, e você diz: Senhor, o que dará jeito nessa condição? O Senhor determina a ti, presbítero, determina a mim, pastor, determina a ti, pregadora, determina a ti, pregadora, determina aos pregadores, a ti, pregadora, aos pregadores que estão aqui. O Senhor determina: anda no meio do meu povo, vê as moléstias do meu povo, porque quero usar tua boca para falar com o meu povo. Tu precisas ver as moléstias do meu povo e me perguntar se tem solução, e eu te direi qual é a solução que tem e qual é. E Deus primeiro desafia e fala: anda no meio do povo. E ele anda e fala: Senhor, cheguei a uma conclusão sobre esses ossos. Qual é a tua conclusão? Estão sequíssimos. Ah, eu sinto o Senhor perguntando a mim e a você agora: como é que eles chegaram à condição de sequíssimos?
que nos afastam do Senhor? Quais são as coisas que nos tiram o brilho, a beleza do renovo? Não vou falar de muitas coisas, mas vou falar de duas, que são certamente aquelas que são principais. A primeira delas, eu vou pedir que você fique em Ezequiel e com a outra mão você vá lá até 2 Coríntios. No capítulo 4. Vou levar até lá. Veja só o versículo 4. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Contradição, situação contraditória, versículo 6. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, isto na face de Jesus Cristo. Então temos esta contradição. Deus resplandece nos corações para o conhecimento da glória, para o conhecimento da sua glória na face de Jesus. Deus resplandece, Deus renova, Deus dá toda a circunstância para nos alegrarmos nele. Mas o versículo 4 diz: mas vem o diabo, joga coisas nos nossos olhos, poeira nos nossos olhos, para nos cegar, para nos impedir de ver o renovo de Deus, para nos impedir de ver a glória de Deus, para nos impedir de nos agarrar à glória de Deus. O diabo cega os nossos olhos. Mas uma coisa muito importante no versículo 4 é a palavra incrédulos. O diabo não pode cegar um crente, mas quando o crente age como incrédulo, o diabo começa a cegar a vida dele. Enquanto você disser, Deus proverá, enquanto você disser, renova-me, Senhor Jesus, eu não quero ser igual, enquanto você disser, eu sei que por trás de tudo isso está a tua mão, está o teu poder, você não cegará, você não deixará de ser renovado. Enquanto você disser, tropecei, Senhor, mas sou teu servo, estende a tua mão para mim, levanta-me, Senhor, não me deixa caído, não faltará renovo na sua vida, nunca faltará renovo na vida daquele que permanece em toda circunstância, dizendo, Senhor, tu és o que ilumina os corações, não me deixa nunca, Senhor, andar sem a tua luz. Essa pessoa andará sempre de renovo em renovo, de glória em glória, na presença de Deus. Mas se ela recua, diz a palavra de Deus, o meu justo tem que viver pela fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Aí o diabo aproveita que você deu um passo de recuo e começa a cegar a tua vida. E ele quer te levar ao vale de ossos secos, em que você entra numa igreja, canta um hino, não faz a menor diferença para você, ora se não faz a menor diferença para você, prega, não mexe nenhum milímetro do seu coração, porque o seu coração faz parte de um corpo que está constituído de ossos secos que não recebem mais a chuva do Senhor como bênção. A chuva tem duas funções. É como aquela história que a gente sempre ouve nos filmes, a gente usa muito. Tenho duas notícias para te dar, uma boa e uma má. E o que a gente diz? Conta a má primeiro. Por que será que a gente diz isso? Por que será que a gente diz isso? Oh Deus, se contar a boa primeiro, depois a má vai tirar um pouquinho da alegria da boa. Mas se contar a má primeiro, vai tirar todo o sabor da boa. Conta a bênção primeiro, irmão. Conta a bênção. Conta a bênção, porque estando abençoado eu recebo o que vier a mais. Conta a bênção, irmão. Eu tenho duas coisas a dizer sobre a chuva. O terreno semeado
bebe a chuva com prazer. A semente se alegra. Eu saí de viagem preocupado com a minha roseira. Falei, Senhor, não tem quem regue. E agora? Aí empampusei, alaguei a minha roseira de água. Falei, ó Senhor, eu vou dar ela aí uns 4 dias de vida, no máximo uma semana, mas a outra semana só a tua provisão. Quando cheguei, a minha roseira que chegava aqui, a minha janela, aqui é a altura da minha janela, eu a deixei aqui. Quando eu cheguei, ela está aqui, com renovos, com folhas novas, porque até das roseiras abandonadas o Senhor cuida. E não importa o quanto chova, ela ali só vai dizendo, oh glória, oh glória, oh glória. Mas o chão que não tem semente, quanto mais chove, mais pedra ele vira, porque a água vai fazendo erosão, vai desgastando aquela superfície toda, e ele vai ficando na pedra, na rocha bruta. Assim é aquela pessoa que perdeu o renovo do Senhor. A gente prega, em vez de ajudar, ela fica mais revoltada ainda. Que situação difícil. E Deus volta e pergunta para Ezequiel: poderão esses ossos voltar à vida? Poderá Lázaro sair do túmulo? Poderá Paulo de Tarso, estendido no chão na cidade de Listra, voltar à vida? Poderá o filho da viúva de Naim voltar à existência? Poderá o filho de um homem possesso de um demônio, que lhe inflige ainda, além da possessão, ainda lhe inflige uma doença gravíssima? Poderá aquele menino cujo pai chegou aos discípulos e disse, implorou, jogou-se aos pés dele e disse: façam alguma coisa para o meu filho? E eles tentaram todas as fórmulas e nada expulsou o demônio daquela criança. Poderá essa criança ser liberta? Poderá Pedro, que negou Jesus até a morte, ter um arrependimento ainda para a vida? A resposta de Deus está no versículo 4. Profetiza, filho do homem. Profetiza. A resposta de Deus é essa: profetiza. Aí vem os pastores, e são meus colegas, e é contra a ordem correta das coisas, é contra a ética eu criticar os meus colegas de púlpito, de ministério, de trabalho. Mas eles vêm e dizem assim: profetiza. E aí, numa igreja com 1.000, 2.000 pessoas, um pastor sobe ao púlpito e diz assim: profetiza sobre teu irmão. E eu digo a você: poderá essa profecia gerar o resultado que dela se espera? Poderá uma profecia que não foi ungida pelo Espírito Santo atingir os meios, conseguir os meios e atingir os fins? Como tem sido banalizado esse verbo? Profetizar é conversar com o Espírito Santo a respeito de algo, é buscar no joelho, é buscar na santificação, é buscar na consagração e dizer: Espírito Santo, que nunca na minha vida eu lance uma profecia que não tenha vindo inspirada de ti na minha boca, para que eu não fique lançando profecias humanas, quando o que eu tenho
Sim ou não? Sim. Mas quem disse para Ezequiel profetizar? Há alguma diferença? Há uma pequena diferença entre o pastor Eduardo dizer: Ed, profetiza sobre a vida da Sara. Amém! O Espírito Santo, na sua graça, na sua misericórdia, ele vem, ele até opera maravilhas em nosso meio, mas a verdadeira profecia é aquela que o Espírito Santo vem no teu coração e diz: homem, mulher, agora vou fazer uma obra na tua vida com esta vida seca aí. Profetiza em meu nome, porque sou eu quem estou te mandando. Para profetizar tem que andar com aquele que se chama o renovo. Porque aquele que se chama o renovo diz assim para ti: estou com dó da multidão. Senhor, estou. O que te faz ter dó da multidão, Senhor? É que eles estão com fome. Senhor, admiro da tua compaixão, mas aqui não há como comprar comida para eles. Sim, mas tem de comer a eles. Faz diferença. Estou com compaixão deste povo servo que não tem o que comer. Senhor, mas eu não preparei a pregação. Servo, dá de comer ao meu povo. E Ele mesmo colocará a palavra na minha e na tua boca. E aquele povo sairá dali farto e abençoado. Porque Ele mandou profetizar. Ele me mandou profetizar. Ele me mandou fazer uma campanha. E me disse: profetiza sobre o meu povo. Porque tenho eu a dar para o meu povo. Tenho eu a curar entre o meu povo. Tenho eu a restaurar entre o meu povo. Tenho eu a animar o meu povo. Tenho eu a me revelar ao meu povo e a glorificar o meu povo, meu nome diante do meu povo. Tenho eu, servo, profetiza. E Ezequiel profetizou. Versículo 4. Ordem do Senhor. Se você já recebeu essa ordem e não cumpriu, se hoje está aqui alguma pessoa pela qual você deveria orar ou abençoar e ela está aqui, hoje você está livre para fazer isso. Se o Senhor, nesse tempo passado, te disse: diga a tal irmão tal coisa, irmão teu, irmã tua tal coisa, ou ora por tal irmão ou por tal irmã, e você não fez, hoje é o dia de você ainda dizer assim: Senhor, aquela ordem de profetizar foi tua, eu vou cumprir hoje. Porque a ordem de Deus tem que ser cumprida. Então me disse o Senhor: profetiza sobre esses ossos. Diga a eles: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Irmão, uma das duas coisas está certa. Ou ossos secos ouvem, ou ossos secos não têm ouvido, que parece aos irmãos. Ou ossos secos ouvem, ou ossos secos não têm ouvido. Eu não disse a você que a pessoa chega num estado de sequidão espiritual, que nada mais no mundo espiritual a comove, nada mais toca aquele coração. E por que Deus diz: profetiza essa pessoa, ouve tu agora a palavra do Senhor? Por que Deus diz isso? É porque Ele é o dono da vida. E Ele vai botar um par de ouvidos onde não existem mais ouvidos. E Ele vai fazer como disse Ezequiel: eu vou tirar o coração de pedra, eu vou colocar o coração de carne. Eu vou tirar os ossos da condição de secura, vou colocar sobre eles
Jesus Cristo, em discussão com os judeus, ele disse: eis que virá o dia em que até os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem, e aquele que ouvir a voz do Filho do Homem, eu o ressuscitarei. Faz toda a diferença quando é Jesus que fala, porque até quem está morto escuta. Lázaro, me ouve, vem para fora. E vem aquele defuntinho todo amarradinho, do jeito que Satanás te colocou, você vem, todo amarradinho. Que é isso que há em volta de você? Satanás me amarrou todinho, tirou todo o prazer da minha vida, mas eis minha ordem para ti: volta à vida, porque te quero vivo. Estava morto até que encontrou com o Senhor. Estava morto até que o Senhor deu a ordem. E Ezequiel, debaixo dessa ordem, profetizou. Profetizou. Versículo 7. Os versículos 4, 5 e 6 dizem como ele deveria profetizar. Coisa extraordinária, irmãos. Eu já orei por tanta coisa absurda. Eu já orei dizendo assim: Senhor, por que é que eu estou falando essas palavras? E aí a pessoa se dava de chorar. E se dá de chorar, e tem se dado de chorar. E eu falo: Senhor, e agora? Eu fiz o que o Senhor mandou. E muitas pessoas têm me dito: Pastor Eduardo, quem me disse isso? Mas o Senhor só diz a mim: profetiza como eu mando. Não é assim, irmã Glória? Não é assim, irmã? Profetiza como eu mando, servo meu. Aí a gente vai e fala: Senhor, aí o Senhor me põe no estreito, que eu vou dizer uma coisa dessa, a pessoa vai me dar uma portada no meu nariz. Mas qual é a ordem do Senhor? Profetiza, servo meu, porque essa ordem é minha. Essa ordem não é do pastor Eduardo, não. Essa ordem é minha. E quando eu disser para você: profetiza para o teu irmão, é porque o Espírito Santo está colocando na minha vida. E eu peço a Deus e espero que a maioria dos pastores que diz profetiza esteja sentindo exatamente isso. Deus, és tu que está mandando? Sou eu que estou mandando. Não é recurso de pregação, não. Sou eu que estou mandando. Avisa o meu povo agora. Põe a mão na pessoa que está do teu lado e profetiza, porque vou fazer a obra. Aí você pode pôr a mão, porque Deus vai fazer a obra. E aí os versículos 4, 5 e 6 dizem como é que ele tinha que profetizar e o que ia acontecer. Que maravilha! Que maravilha! Está vendo o morto, Ezequiel? Estou vendo o morto. Está morto, está morto. Está ou não está? Senhor, aqui para nós está. Está ou não está? Senhor, aqui para nós está. Não é o que diz o servo de Elias? Vai lá 7 vezes até que apareça a nuvem. Senhor, não tem nuvem lá. Uma vez: Senhor, não tem nuvem lá. Vai lá as 7 vezes que te mandei. Como é que Eliseu fala para Naamã? Mergulha 7 vezes. Aí lá vai o servo de Deus. Assim eu profetizo para Naamã: mergulha primeiro aí que já fica melhorzinho. Não existe melhorzinho no reino de Deus. Existe o abençoado e o não abençoado. Existe o renovado e o não renovado. Melhorzinho não tem na casa do Senhor. Existe o cheio que transporta. Pastor, e como é que Deus chama aquele que está sentindo pela metade vazio? Pastor, Deus tem que considerar que existe ali um meio tanque. Quem considera que tem meio tanque é carro. Deus considera cheio o que transporta. O resto é vazio. Porque é naquela transbordadinha é que a pessoa que está com sede fala assim: opa, água caindo, nem quero saber como ela está caindo. É nesse transbordar que abençoamos a vida dos irmãos. Se não transbordamos, não abençoamos.
E Ezequiel foi, versículo 7, e diz: então profetizei. Como? Se me deu ordem. Vamos falar todos juntos? Então profetizei. Como se me deu ordem. De novo, vamos falar bem alto. Eu gostaria que todo aquele que quisesse o renovo do Senhor hoje dissesse bem alto isto. Então profetizei. Como se me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço. Os ossos se juntaram, osso com osso. Eu olhei, eis que vieram nervos sobre eles. Cresceu a carne, estendeu-se a pele, mas ainda não havia espírito. Oh Deus, mestre, quem é que pecou? Este ou seu pai, para que ele nascesse cego? Mestre, por que essa pessoa está apagada? Mestre, por que esse irmão vem culto sim, culto não? Os discípulos amam fazer essas perguntas, Sara, Juliana. Mestre, por que esse irmão canta assim, tipo assim, parece que está caído na vida? O discípulo, ele tem que fazer essa pergunta, senão ele não é discípulo. O discípulo é curiosinho mesmo. Não é, Larissa? Fala a verdade. Não tem umas coisas que te deixam curiosa? Irmão, pai, por que está na hora longe dessa igreja? Em nome de Jesus, sai e não volte mais. Mas vai que Larissa foi visitar outra igreja, em nome de Jesus. Pai, por que esse ministro de louvor está ministrando louvor tipo assim? Glória, glória, aplauda o Senhor. Por que os ministros ministram assim, pai? Por que essa pessoa nunca quer orar? Por que essa pessoa, a gente está tudo orando, saltando, e essa pessoa está com os olhos abertos, olhando para lá e para cá? Por que os discípulos têm essa curiosidade? Mas Jesus não tem curiosidade, Jesus tem solução. Senhor, por que esse homem está cego? É culpa dele ou é culpa dos pais? Discípulo não tem o que fazer. Fale aí comigo, se você tiver coragem. Discípulo não tem o que fazer. Mas não vamos deixar no negativo. Diga comigo, discípulo tem que procurar o que fazer. Pronto. Glória a Deus. Mestre, por que esse homem nasceu cego? Eu vejo o meu Senhor virando para ele falando: e eu te responder, isso vai resolver a vida dele? E uma curiosidade sobre ele vai resolver o problema dele? Em vez de você me perguntar por que ele está com sede, por que não dá um copo d'água? Em vez de perguntar por que ele está caído, por que não dá uma palavra que o levante? Em vez de perguntar por que ele está magro, por que não pergunta se ele está passando fome? Não é curiosidade, o Senhor diz que eu quero na minha igreja, eu quero ação, porque eu quero renovo. E Jesus diz para os seus discípulos, lá capítulo 9 de João, ele não está assim nem por causa dos pais, e nem porque ele pecou. Ele está assim porque vai acontecer uma obra de Deus na vida dele, das grandes, das poderosas, das maravilhosas, e todo mundo vai se assombrar com esse caso. O cego pode voltar a ver, Deus pergunta. E Deus mesmo dá a resposta. Qual é a resposta? Profetiza. Jesus pegou. Senhor, está tipo assim, molhadinho, né? Uma coisa. O Senhor passou gel. Jesus cuspiu no chão, fez uma bela de uma lama, uma maçaroca. E
Ele podia dizer assim: passa a mão e limpa, não é? Deus podia dizer para Ezequiel: dá uma profetizada só que já resolve. Jesus já não passou a mão? Já não está resolvido? Mas o que ele falou? Vai lavar no tanque de Siloé. Às vezes, minha querida, Deus te dá de uma vez, às vezes de duas, às vezes de três. Está ainda algum olho sujo em ti? Vai para o tanque de Siloé. Lava teu rosto e tu vais enxergar melhor. Siloé significa o enviado. Jesus enviou um homem para o tanque, cujo nome significa o enviado. E quem é o enviado de Deus? Quem é o renovo de Deus? Homem, já toquei em ti. Agora você vai para o poço que tem o meu nome, dá uma lavada no seu rosto. Quando ele lavou, voltou vendo a mesma coisa aqui. Estava tudo junto, irmãos. Mas às vezes tem uma coisa por consertar. É por isso que eu sou contra esses cultos de avivamento que não dão sequência na obra. Eu não sou contra o culto em si. Não sou contra ele. A câmera está me filmando, vocês são muitas testemunhas aqui. Eu não sou contra o culto de avivamento, sou contra ser só o culto de avivamento. Porque isto é a profecia. Você que está morto, ressuscita para o Senhor, pessoal. Abre os olhos. Voltei para o mundo dos vivos. Isso que esse homem está falando, que esse pregador está falando, está me dando vontade de voltar para Deus. Você voltou para o mundo dos vivos. Se você está sentindo isso, você voltou. Mas sabe o que acontece? Houve um sinal de Deus, mas não houve a restauração do que levava à condição de morto. É por isso que todas as pessoas querem ir ao culto de avivamento, porque elas não querem ressuscitar, querem estar sempre ressuscitando. Elas não querem curar, mas é só a cura que traz o renovo permanente. O renovo passageiro acontece, mas dá 2, 3 dias, volta à questão em que ela está envolvida, ela volta para o sepulcro. É por isso que quando Lázaro saiu do túmulo, Jesus falou imediatamente, vá lá para o capítulo 11 de João, já estamos encerrando. Abre aí no capítulo 11, versículo 44. O primeiro sinal não basta, irmãos, é preciso o segundo. Lázaro já ressuscitou. Ele sentiu, ouviu a ordem, saiu, mas ainda está amarradinho. Versículo 44. O defunto saiu, mas as mãos e os pés estavam amarrados. Muita gente vai para culto de avivamento, recebe aquela onda do Espírito Santo, fala: Senhor, agora o Senhor me deu uma grande onda, mas as suas mãos e os seus pés ainda estão amarrados, e o seu rosto ainda estava envolvido num lenço. O que é que você leu lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4? O diabo, ele cega. O lenço ainda estava no rosto, ele estava ressuscitado, mas ainda estava cego. O que é que Jesus disse? Desligai, desamarrem, tirem as faixas das mãos, dos pés e a venda dos olhos. Depois despir. O que me incomoda no culto de avivamento é que a pessoa chega no Vale dos Ossos Secos, a primeira causa eu falei, é o diabo, mas a segunda é o pecado. Sem restauração de pecado, o avivamento desce pelo ralo. Para a gente encerrar a pregação,
que é isso que o Senhor me deu para hoje. Salmo 32. A gente precisa, irmãos, fazer tudo que foi ordenado. Tudo que foi ordenado. Aliás, eu vou precisar voltar para Ezequiel, para fechar, mas já estamos acabando. Salmo 32, eu estou demorando mais para achar com os irmãos. Versículo 3. Enquanto eu me calei, eu fui naquele culto, foi uma bênção. Eu saí do culto cheio de fogo, cheio do poder. Mas aí encontrei com meu marido no carro. Meu marido falou: fecha logo essa porta, só anda. E eu lembrei que o meu casamento é um ralo, e aquela alegria toda que estava no meu coração desceu o ralo abaixo. Eu saí da igreja com fogo tremendo, mas aí na porta da igreja o diabo me pegou e me disse: e esse vício que ainda está na tua vida, você não tem poder contra ele. E a minha alegria, pelo ralo. Enquanto não há libertação, enquanto não há liberação de perdão,